Colocar a oração no centro de tudo sempre foi uma preocupação de Padre Pio, que se reacendeu quando tomou conhecimento dos apelos de Papa Pio XII. Assim, nos anos 40, para combater com fé e fortalecer a espiritualidade diante da terrível realidade da Segunda Guerra Mundial, ele deu início aos grupos de oração. Todo esse intuito de ajudar, realizando essa grande obra de caridade, era para aliviar o sofrimento. Uma obra do gênero é impossível logo após a Segunda Guerra Mundial, própria para aliviar o sofrimento. Ele sentia esse amor para com as pessoas e se empenhava na realização dessa grande obra, uma obra de caridade para aliviar o sofrimento. A mensagem é essa: que nós possamos imitar Padre Pio na oração. Se a nossa oração se torna como a sua, seremos capazes também de sentir uma grande atenção para com os outros. Sentire uma grande attenzione verso gli altri, e con la preghiera ci porta verso ogni persona. Por meio dos grupos, Padre Pio ensinava os fiéis a conversar com Deus e a interceder pela Igreja e pelo mundo por meio da oração do Santo Rosário. Ele acreditava fielmente no poder desta oração, tanto que em suas biografias é possível encontrar relatos de que ele rezava o rosário pelo menos 5 vezes ao dia e considerava o terço a arma de defesa e de salvação, doada para lutar contra as astutas ciladas do inimigo infernal. Devoto fiel da Virgem Maria, ele acreditava que era possível chegar ao céu se cada um procurasse imitar Nossa Senhora em virtudes cotidianas, como humildade, paciência, silêncio e caridade. Ma Padre Pio è stato un uomo di grande preghiera, ha pregato lui. Padre Pio foi um homem de grande oração. Ele rezou e fez tantos rezarem. E a oração foi, certamente, o primeiro empenho em sua vida. Ele dizia: quero ser somente um frade que reza. Ele, que tinha todos esses carismas, colocava como mais importante a oração. Quero ser somente um frade que reza. Essa oração foi tão intensa, na qual compreendeu o mistério do sofrimento de Jesus na cruz. E ele sentiu o grito de amor de Jesus na cruz, do sofrimento de Jesus. Esse amor que sentia em sua pessoa e depois expressou aos necessitados e doentes. Dalla sofferenza di Gesù e questo amore che ha sentito nella sua persona. E ele realmente amava aqueles que tinham almas sofredoras e os acolhiam com carinho. Muitos se tornaram filhos espirituais, tanto que, segundo relatos, no fim da vida, afirmou que ficaria na porta do paraíso até que o último deles entrasse. Isso porque acreditava na oração como caminho para a santidade. A oração nos leva para cada uma das pessoas, para todas as pessoas, especialmente aquelas que sofrem mais, os mais frágeis. Tudo parte da oração. A oração se torna um elemento que nos leva a fazer as coisas como o Padre Pio fez. Um carisma que só ele teve, ao qual sabemos pouco do que acontecia em sua vida carismática, sobre tudo o que ele fazia e sobre como o Senhor o colocava em contato com as pessoas. Mas a oração nos coloca em lado a lado com o Padre Pio. Na oração, o Senhor certamente nos pedirá também a aceitar a experiência do sofrimento, como o Padre Pio pedia tanto para sofrer conosco. Padre Pio questo a tanti chiedeva di soffrire un po' con lui. Agora que cada um volte a fazer seus próprios deveres, porque nós percorremos apenas uma etapa de nosso caminho. Falta muito ainda a percorrer. E prestem atenção, nós não devemos parar. Meus filhos. Por meio dos grupos de oração, Padre Pio fazia renascer a fé dos fiéis, principalmente nos pobres, atribulados e doentes, pois era neles que o sacerdote via a imagem de Cristo e a ele se entregava de modo especial. Com palavras e exemplos, transformou a vida de muitos que se aproximavam dele por meio da oração.
Seja na igreja, ajoelhado diante do crucifixo, do altar ou do sacrário ou de Nossa Senhora. Até mesmo na cela ou ao caminhar pelos corredores ou no jardim. O mundo de Padre Pio era totalmente voltado ao Pai Eterno e ao Sagrado Coração de Jesus. E dentro desse mundo, tudo se transformava em oração. No quarto mistério glorioso contempla-se a ascensão da Senhora aos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto. Há 10 anos atrás eu fui diagnosticada com CA de mama e eu fui fazer a cirurgia, e no dia da cirurgia eu encontrei uma imagem do Divino Pai Eterno. E quando eu fui para a cirurgia, eu entreguei minha vida a Ele. E desde lá eu fiz todo o tratamento e hoje é a segunda vez que eu vim aqui agradecer. Vim no ano passado e agora estou aqui novamente e espero vir agradecer muitas e muitas vezes. Eis que as coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. Quando Cristo renasce em nossos corações, somos capazes de amar, de fazer o bem, de evangelizar e levar a mensagem do Pai Eterno aos que mais necessitam. Porque nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Deixe essa luz brilhar, faça parte da AFIP. Este grupo de oração é formado por integrantes da Pastoral do Apoio da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Goiânia, responsáveis pela segurança do local nos dias das celebrações. Eles resolveram criar um grupo para rezar um terço todas as semanas. Os integrantes são servos da paróquia e da Pastoral do Apoio e os familiares que, consequentemente, vieram juntos. E começou através de uma confraternização que nós fizemos na casa do nosso coordenador, Gelson. E lá nós tínhamos um casal de irmãos que estavam necessitando de oração. E aí onde nós tivemos a ideia, eu e ele conversando, de fazer uma oração, rezarmos um terço na casa desse casal. A ideia de criar este grupo aconteceu no ano passado. De lá para cá, eles se reúnem todas as terças e o grupo só tem aumentado. Surgiu essa ideia minha do Cleito com mais ou menos umas 6 pessoas. E hoje nós estamos mais ou menos uma média de 40 pessoas. E com isso a gente veio cada dia mais crescendo, a gente está numa crescente, todo dia aparecem novos, os que já têm atrai outros membros. Entre os integrantes do grupo estão o Cleiton e o Gelson. Eles se conhecem há quase 40 anos. Com a criação do terço, fez com que eles se aproximassem. Não só eles, mas todos os integrantes do grupo de apoio da paróquia. Então, quando você tem amizade, é mais fácil de você interagir sobre os assuntos. Então, através dessa interação, nós repassamos isso para toda a nossa pastoral. Por exemplo, antes nós só nos conhecíamos lá, no servir da paróquia. E depois, quando passamos a rezar o terço juntos, hoje nós frequentamos uma casa do outro. A nossa família sai juntos para eventos, frequentamos a casa um do outro. Então isso fortaleceu muito, nós nos conhecemos, hoje nós nos tornamos uma comunidade. Em cada terça-feira o encontro acontece na casa de um dos integrantes. Desta vez foi a Alessandra e o Rosenvaldo que abriram as portas para acolher os irmãos em Cristo, para mais uma noite de oração. Essa união é muito bonita, a gente se torna uma família e eles são uma família para mim, eu sinto honrada. O encontro começa sempre com a leitura de uma passagem bíblica. Logo após, eles comentam sobre o que entenderam. É uma forma de dividir experiências e até se aproximar por meio da palavra de Deus. E só depois eles começam o terço.
Deus é tão maravilhoso, Nossa Senhora, que Ele realmente usa nós para poder levar o que Ele quer passar para o próximo. O que realmente Ele quer de nós. Então isso Ele usa a gente bem usado. E a gente acaba se conscientizando daquela fé que nós temos. Cada dia mais ela cresce um pouco. As famílias também são convidadas a participar. Crianças e jovens são incentivados a rezar o terço, tendo como exemplo os mais experientes. E isso faz com que o grupo ganhe força e aumente a amizade, pois foi por ela que tudo isso começou. E a cada semana ganha mais força e união. A gente passa a viver a comunidade, nós passamos a viver um pelos outros. Quando não vem fulano, quando nós chegamos aqui, às vezes um membro falta, nós sabemos, mas por que o fulano não veio? O que aconteceu com ele? Para onde que ele foi? O que houve? Vamos ligar, vamos tentar saber o porquê que ele não veio. Isso eu acho que é o que Deus quer que a gente viva, a comunidade.